Ok, então, segundo passo, estou com o meu modelo pronto, o meu CRUD está funcionando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir subindo o nível. Na nossa arquitetura de apps, o segundo nível então vai ser o dos comandos. Então, eu tenho que criar um comando para encontrar, para conseguir encontrar essa minha venda baseada no comando. E eu tenho um comando especial para fazer isso. O Model Search Command, ele funciona de forma que eu passo uma query para ele e ele vai me retornar uma lista com esses elementos. Mas no caso, eu vou querer pegar uma venda por vez. Né? Eu não vou querer pegar uma lista completa. Eu até poderia utilizar esse cara, mas eu ia ter que ficar colocando a limitação de 1 e vendo se a lista tem elemento ou não. Então, o mais legal é ele já me dar o objeto que eu quero. Para fazer isso, então, eu vou utilizar aqui, vou criar um comando, por exemplo, buscar venda não contabilizada command. Vou herdar de quem? Vou herdar de single model search command. Por quê? Porque essa classe ela me provê uma busca simples, de forma que é só fazer parecido com essa daqui de cima. Então eu vou simplesmente sobrescrever o meu método inicializador. E o legal é que nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu não vou utilizar cache, porque já que eu vou fazer uma passagem pela lista uma vez só, talvez não seja interessante colocar esses elementos no cache. Então, de repente, posso colocar aqui o padrão para falso. A priori, o offset padrão vai ser 0. Eu vou precisar desse cursor de início. Esse cursor ele armazena onde é que a minha busca parou. Isso vai ser interessante, porque se eu vou iterar no meu banco, cada vez que eu for pegar o próximo da minha lista, eu vou passar o meu cursor de início que eu vou querer. Né? E aqui eu vou ter também na verdade o status eu não vou precisar porque vai ser constante. Né? Ou poderia até, de repente, colocar assim, o status como um parâmetro também. Query não vai precisar, porque a query eu vou colocar ali embaixo. Mas um status que, por padrão, poderia ser o status nova, que eu acabei de criar lá no meu modelo. Então, o status padrão é nova, em vez de fazer uma busca por não contabilizadas, buscar vendas por status. Só que aí eu tenho que mudar o nome ali embaixo também, então eu vou com Shift F6 que já faz para mim. Então, buscar venda por status. Então, assim eu tenho esse cara. Quem é que eu vou passar como query? Vai ser justamente aquela query que eu acabei de criar na minha venda. Então, vai ser a query by stats order by creation, onde eu vou passar o status que eu recebi aqui como parâmetro. Nesse caso, por padrão, vai ser a nova. Tá certo? Então, assim eu tenho o comando que vai buscar para mim. Mas o que eu vou querer nesse comando? Eu não vou querer um comando que simplesmente busque a venda. Na verdade, eu vou querer alterar o status desse comando. Né? Então, eu vou precisar de um comando que seja o alterar ou, por exemplo, contabilizar venda CMD. Inclusive, se eu fosse salvar o resultado da soma no banco, eu poderia salvar aí, mas não vai ser o que a gente vai fazer. O que eu vou fazer aqui? Vou utilizar aqui um comando paralelo, apesar de eu não colocar, apesar de que eu não vou colocar os comandos em paralelo em si,
mas o que eu vou fazer com esse comando em paralelo aqui? Eu vou utilizar para ele pegar e utilizar algumas informações, utilizar o busca-venda para fazer alguma coisa. O que eu vou querer aqui desse comando? Eu vou querer buscar a venda, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou sobrescrever o método init desse cara e ele me recebe uma lista de comandos que eu quero executar. Quem vai ser essa lista aqui? Eu não vou precisar passar um status para ele, a única coisa que eu vou precisar passar para esse cara vai ser o cursor de início, que por padrão vai ser nulo. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Eu vou criar aqui dentro uma busca de vendas por status, onde ele vai passar o cursor de início como parâmetro. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a chamada, em vez de fazer herança, eu estou utilizando a composição. Como a minha lista de comandos vai executando todos os comandos em sua lista, eu posso utilizar um comando em paralelo para conseguir executar tudo o que esse buscar venda executa, tá? E poder alterar um pouquinho qual é o resultado. Qual vai ser o resultado dessa busca? Simplesmente ele vai procurar para mim o resultado. O que eu quero fazer de diferente? A única coisa que eu quero fazer de diferente é sobrescrever o método do business. Sempre que for para sobrescrever, utilize o atalho Ctrl+O, O de override, que é sobrescrever em inglês. Então, eu vou sobrescrever o do business, que eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer algumas coisas. Eu quero ter quem é o cursor, tá? Por padrão, eu vou colocar aqui nulo. Então, depois que é executada essa operação, o que eu vou fazer? Eu quero pegar a minha variável do cursor e deixá-la igual ao do comando que eu tenho aqui em cima. Eu posso, como isso daqui é uma lista de comando, o comando paralelo implementa o protocolo de lista, o 0 acessa justamente esse primeiro elemento. Se você quiser ser mais explícito, você pode fazer assim também, ó. Deixar isso aqui justamente em um atributo, em vez de acessar pela posição. Então, você utiliza aí o Ctrl Alt V para pegar ali o comando da venda em si. Então, deixa esse CMD aí mesmo e eu poderia fazer assim, CMD, deixar aqui protegido, busca, CMD igual a aquele comando que eu criei ali em cima. Tá certo? Aí qual é a vantagem? A vantagem é que você não precisa acessar pelo número, mas você pode simplesmente acessar pelo busca CMD, né? E acessar o cursor que ele vai gerar. Logo depois dele fazer a busca, ele armazena o meu cursor aqui nesse atributo. Então, eu vou jogar para o mesmo atributo aqui do comando. E eu vou ter também uma coisa, né? Se o meu resultado não for nulo, e quem é o meu resultado? Justamente o resultado da minha busca por venda, ou seja, vai ser uma venda. Se o meu resultado não for nulo, o que eu vou querer fazer? Vou querer alterar. Vou até ser mais explícito aqui, ó. Isso daqui é uma venda, tá? Então, se eu tiver a minha venda, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o status da minha venda para aquele status que a gente tinha criado na aula anterior de contabilizada. E eu vou colocar isso para fazer o update. Então, para fazer o update, basta que eu use ali o atributo protegido toCommit. Tudo que eu coloco aqui, ele salva para mim no final da execução do comando. Então, coloco essa venda aqui. Beleza? Então, assim está pronto o meu comando de contabilização de venda. O que eu vou fazer? Simplesmente vou buscar o comando que vai ficar disponível no atributo result
e vou alterar o seu status para contabilizada. A busca padrão vai ser feita, eu poderia até ter sido explícito aqui, colocando que o status é o status de nova, só se você quiser ser mais explícito ainda, nessa contabilidade aqui. Tá certo? Ok, então, de novo, vou parar esse vídeo para continuar o próximo passo no vídeo posterior.